Diz assim a palavra do Senhor, Romanos, capítulo 8, versículo 1. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança de carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Eterno e soberano Deus, queremos te louvar nesta manhã, Senhor, por mais esta oportunidade de estarmos aqui, agora transmitindo a sua poderosa palavra. Fale nesta manhã, sou apenas um instrumento nas tuas mãos. Espírito Santo, é a tua igreja, é o teu povo. Fale com eles no nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Nós entendemos, lendo o texto bíblico em Romanos, capítulo de número 8, que nós possuímos alguma coisa, e esta coisa que nós possuímos, lendo a carta de Paulo aos Romanos, é que nós possuímos a oportunidade de salvação. A salvação, ela faz parte de todo o contexto do indivíduo que decide aceitar as palavras e principalmente o sacrifício de Jesus Cristo. Nós podemos dizer que a salvação, ela é uma bênção de Deus derramada sobre todo aquele que invoca o nome de seu Filho, a qual Ele enviou, com o propósito de restaurar, reestabelecer, corrigir, aleluia, a aliança, o elo que foi desfeito pelo ato da escolha errada tomada pela sua criação. Nós não podemos ignorar que esta oportunidade de salvação que Deus tem oferecido é simplesmente para aqueles que desejam, na certeza humana, primeiramente, sabendo que todos necessitam de salvação, mas nem todos buscam a salvação, nem todos têm o acesso à salvação. Alguns porque não querem, outros pela dificuldade do caminho ou do ambiente em que esta pessoa está inserida. Mas não podemos ignorar nesta manhã que a salvação que vem de Deus, que aquilo que Deus depositou como bênção sobre a nossa vida, aleluia, ela é acompanhada de 7 certezas que estão inseridas nela dentro da carta de Paulo para os Romanos. Nós vamos entender que pela palavra de Deus, as obras que estão relacionadas à vida de devoção, no meu dia a dia, na minha postura, na minha maneira de viver como servo de Deus, eu passo agora a expressar e a externar o diferencial causado pelo Espírito de Deus, que agora passa a habitar dentro de mim, no momento em que eu entrego a minha vida para Cristo. Aleluia. Nós precisamos entender que
o apóstolo Paulo aos Romanos, ele vai trazer uma verdade, dizendo que precisamos andar no Espírito e não segundo a carne. Por que não segundo a carne? Porque as obras da carne são manifestas, as quais são o adultério, a fornicação, a impureza, a lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, inveja, homicídios, bebedice, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Nós vamos entender que estas obras que estão inseridas na matéria corruptível, conhecido como a carne, ela causa inimizade e impede-me o acesso à tão esperada salvação. A salvação, ela vem da parte de Deus, e a partir do momento que eu impeço pelas obras realizadas pelo desejo da minha matéria física, eu perco o acesso comunicativo, eu quebro um relacionamento que foi feito pela aliança da aceitação a Deus e o sacrifício de seu Cristo, de seu Filho Jesus Cristo. Então nós vamos entender que o apóstolo Paulo vai dizer que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda condição segundo a carne, mas segundo o Espírito. Por quê? Porque as obras do Espírito, o fruto do Espírito é o que? É a caridade, é a alegria, é a paz, a longanimidade, a benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. Aleluia. A gente se atém para a salvação, muitas das vezes, na minha maneira de executar o dom que Deus me deu. Às vezes eu tenho em mente porque eu prego, porque eu canto, porque eu vou ao culto, porque eu faço parte de um departamento, eu tenho a salvação. Não é bem assim. Os dons do Espírito Santo não vai me levar para morar no céu. O que vai me levar para morar no céu chama-se fruto do Espírito. Aleluia. Eu tenho que entender que a partir do momento que Cristo começa a realizar uma obra na minha vida, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Mas Jesus, ele vai alertar sobre os últimos dias, por se multiplicar a iniquidade, por se multiplicar o desejo, a vontade e o aumento das obras da carne, o amor de muitos se esfriaria. As pessoas não têm mais o mesmo temor, não tem mais a mesma perspectiva, não consegue se ater à reverência da palavra. Mas por quê? Porque anda segundo a carne. Mas aqueles que andam segundo o Espírito, aleluia, ele pratica as obras e o fruto do Espírito. O apóstolo Paulo vai dizer: nenhuma condenação há para esse. Aleluia. Jesus vai inspirar o ministério desse apóstolo, e o Espírito Santo que habita dentro dele, na aceitação da vontade de Deus, no caminho de Damasco, vai colocar na mente e no coração de Paulo que há uma necessidade de andar no Espírito. Nós vamos entender que uma das certezas que acompanha a salvação
introduzidas em Romanos capítulo de número 8, está relacionado à minha nova posição em Deus. Porque a minha nova posição em Deus, na aceitação da sua palavra e da obra redentora de Cristo, a minha posição agora é que eu não receberei a condenação que o mundo há de receber. Eu estava em uma posição, eu estava em um ambiente, eu estava inserido em uma sociedade que caminhava e realizava segundo o curso deste mundo. Realizava obras da carne, fazia as obras da carne, tinha como primícias a ofensa à vontade de Deus. Mas a partir do momento que eu passo a ter a salvação de Deus na minha vida, o que vai prevalecer agora é que o meu ambiente agora é mudado. O salmista, no Salmo de número 1, ele vai dizer: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho de pecadores, nem se assenta na roda de escarnecedores. Antes tem o prazer na lei do Senhor, e nela medita dia e noite. Aleluia. Sabe o que me chama a atenção neste salmo? É que o salmista não está dizendo na leitura contínua de manhã, de tarde e de noite. Ele está dizendo da meditação na lei. Isto é, eu leio alguma coisa e começo a pensar naquilo que o Senhor está tentando me mostrar e me ensinar a respeito da sua palavra, para que o fruto do Espírito Santo prevaleça e as obras da carne sejam sepultadas para a glória do Deus Todo-Poderoso. Aleluia. É interessante que a lei que estava inserida através de Moisés na antiga aliança agora será revertida, porque Cristo vai levar sobre o seu corpo físico, aleluia, a matéria que nós consideramos, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. O que me chama a atenção no versículo é que a Bíblia vai dizer que o Verbo se fez carne. A Bíblia não vai dizer que Cristo andou segundo a carne. Aleluia. Ele estava na matéria física, mas não deixou se corromper por ela, porque o Espírito que habitava nele, que desceu sobre ele, aleluia, que o gerou no ventre de Maria, deu a ele autoridade para vencer toda e qualquer ação do pecado. Aleluia. Mas ele vai levar sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. Aleluia. É interessante notar que esse texto fala muito a respeito do que o fruto da carne ele realiza na minha vida. O preço, o salário de andar segundo o fruto da carne. Ele levou sobre si a enfermidade. Aleluia. O erro. Uma vida sem Deus é uma vida de enfermidades. Aleluia. Mas a vida com Deus, aleluia, ainda que eu esteja, aleluia, vai chegar um momento que Deus vai se levantar com a palavra de vitória sobre a minha vida, e eu não passarei mais por este problema. As obras da carne, ela carrega consigo a dor da perca, a dor que são geradas por todo o contexto do fruto da carne que eu acabei de ler aqui na introdução desta mensagem. Aleluia. Quando nós servimos a Deus, agora nós fazemos parte de um povo separado, porque a separação está relacionada a uma palavra que nós buscamos intensamente, ou deveríamos buscar intensamente,
porque o texto vai dizer que a santidade é o caminho de acesso às entradas das mansões celestiais. Seguir a paz com todos e a santificação, senão o qual ninguém verá o Senhor. Então, o andar no Espírito é importante, por quê? Porque o Espírito que Deus atribuiu ao homem, ele se comunica com o Espírito Santo que passa a morar dentro do homem, e as obras de Deus são realizadas gradativamente no vaso, no instrumento, na escolha de Deus em escolher você. Aleluia. A segunda certeza que eu tenho, e que está inserida nessa carta, para ser mais preciso, no capítulo de número 8, está falando a respeito, aleluia, que o crente passa a ter um novo convidado. Isto quer dizer, quando você estava inserido no mundo, você não o tinha, mas quando você passa a estar no habitáculo de Deus, no centro da vontade de Deus, aleluia, o Espírito Santo passa a habitar dentro de você. E é interessante que o Espírito Santo, ele é tão sensível, e ele é tão importante. A sua sensibilidade está relacionado à sua importância, porque tudo aquilo que é fácil manter, muitas das vezes nós não damos o valor devido, mas quando nós valorizamos aquilo que é fácil de se perder, nós prezamos e até mesmo vigiamos para que não percamos aquilo que possuímos. Aleluia! E o Espírito Santo é sensível, por isso vai dizer a palavra de Deus: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, a qual está selado para o dia da redenção. Jesus, no seu ministério terreno, ele vai dizer: olha, você quer pecar contra Deus, quer falar de Deus, você pode até falar, tem que se arrepender. Você quer falar da pessoa e da obra de Cristo, você pode até falar, mas também entendo que tem que se arrepender. Mas agora não fala do meu Espírito não, aleluia, porque o Espírito que passa a habitar dentro de você, ele te ensina, ele te consola, ele não te abandona, ele não mente, ele sempre tenta trazer o melhor de você. Ele entende que você é falho, humano, limitado, mas ele passa a habitar dentro de você para que esta limitação seja quebrada, essa barreira seja quebrada, e você alcance a misericórdia, o poder e a autoridade que ele concede sobre a sua vida. Aleluia! Louvado seja o nome dele nesta manhã. O Espírito Santo, ele fortalece. O Espírito Santo que habita dentro de nós, ele consegue controlar, segundo a nossa capacidade de deixar ele fazer e fluir sobre nossa vida. E ele nos dá força para aguardar a salvação em Deus. Quando nós olhamos para a Bíblia, Romanos capítulo 8, versículo de número 15 ao 17, nós vamos entender que o que está acompanhando a salvação é que agora nós fazemos parte de uma nova adoção. Isto é, Cristo, Filho de Deus, pelo seu sacrifício, me deu o direito de ser adotado e também ser filho de Deus, assim como Ele é. É interessante que as bênçãos que ele oferece no início, em Apocalipse, no livro de Apocalipse, ele vai dizer: olha, aquele que for fiel, eu farei coluna do templo do meu Deus. Aquele que for fiel até o fim, dá ouvido à voz do Espírito Santo, vou dar a ele a comer um maná escondido. Lá vai dizer: aquele que for fiel, darei a coroa. O que é coroa, senão aquilo que dá a capacidade de um homem externar a autoridade para reinar?
Ele está dizendo: olha, farei de você a coluna, mas também deixarei com que você se assente à direita do meu Deus, assim como eu também me assentei depois de ter cumprido a minha obra na terra. Nós temos que entender que há uma necessidade que não podemos ignorar neste dia, em buscar o domínio do Espírito e anular as obras da carne. A partir do momento que eu passo a ser um filho por adoção, membro da família de Deus, aleluia, eu entendo que eu tenho uma intimidade para falar com o Pai. Eu quero receber, eu preciso receber, eu preciso de resposta, eu preciso de direção, eu preciso do auxílio. Então, você precisa andar segundo o Espírito, para que esse relacionamento continue a fluir, e o nome dele ser glorificado, e você ser honrado, e você ser abençoado. Ultimamente a gente tem ouvido o evangelho fácil, que não é o evangelho de Cristo. O evangelho de Cristo é sofrimento, o evangelho de Cristo é entrega, o evangelho de Cristo é lágrimas. Mas você tem que ter a certeza de uma coisa: primeiro, você faz parte da família de Deus, e segundo, você tem o Espírito de Deus, e outra, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Você pode até sofrer na terra, mas terá entrada no céu. Você pode até chorar na terra, mas será consolado na terra e será direcionado pelo Consolador para entrar no reino de Deus. Aleluia. Eu preciso entender a minha importância, mas também Deus precisa ver em você a capacidade de aceitar o domínio do Espírito e anulando as obras da carne. A quarta coisa que eu entendo que está relacionado à salvação que acompanha é que o crente agora ele possui uma nova esperança. Quem sabe a minha esperança era de ser presidente, quem sabe a minha esperança era de construir a maior empresa do mundo, quem sabe a minha esperança era ter uma frota de carro, quem sabe a minha esperança era viajar por todo o mundo. Só que agora a minha esperança não é mais aquilo que está relacionado ao meu próprio desejo, mas o domínio do Espírito que está sobre a minha vida. Se Deus quiser que eu viaje, eu vou viajar no nome dele. Se Deus quiser que eu possua os bens materiais, eu irei possuir. Mas agora a minha esperança é a vida eterna que Ele me ofereceu através de seu sacrifício. É interessante notar que o crente, quando passa a ter a salvação, o que acompanha a salvação é que agora ele tem alguém que vai o auxiliar. Olha como Deus é perfeito, aleluia. Você já tem o Espírito Santo, mas às vezes a gente não sabe nem como falar com Deus. E a partir do momento que você tem a salvação, você passa a ter um auxiliador na oração, aleluia. Porque a Bíblia diz que às vezes não sabemos orar como convém, mas o Espírito intercede com gemidos inexprimíveis, aleluia. Esses gemidos são pedidos de socorro. Esses gemidos muitas das vezes são a nossa incapacidade de produzir uma oração segundo a vontade de Jesus, conforme Ele ensinou, e não segundo os ímpios, que usa de vã repetição de palavras, como se Deus não os tivesse ou não está escutando a sua oração. Deus, Ele é perfeito. O Espírito Santo agora sabe da sua profundeza mental, da sua estrutura espiritual. Quando Ele está dentro de você, Ele consegue enxergar tudo que está aqui dentro. Tudo que vai sair de dentro de você, Ele acompanha.
E quando você se deixa ser dominado por ele, o que vai sair de você será algo que será produzido pelo Espírito, aleluia, e que trará benefícios e te levará a um dia a encontrar e ver a Cristo como realmente ele é. Mas também ele passa a ver aquilo que tenta ressuscitar todo dia dentro de você, chamado velho homem. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo, aleluia. A oração é a chave que abre as portas do céu. As orações é o que me leva a ter a certeza de que a qualquer momento Deus enviará o socorro, Deus enviará o auxílio, a ajuda. E quando eu não entendo como eu devo direcionar as palavras, eu entendo pela palavra em Romanos capítulo 8 que eu tenho alguém que vai me auxiliar, aleluia, e ele tem todo o poder nos céus e na terra, porque o Espírito Santo, ele é Deus soberano para cumprir a obra sobre a minha vida. As bênçãos, as certezas que acompanham a salvação, já estou concluindo, está relacionado na nova confiança que eu passo a ter. Romanos 8, 28. Deus agora me dá uma nova confiança, porque quando eu confio, eu espero em Deus. Se eu confio, eu tenho a capacidade de aguardar os resultados que Deus reservou para a minha vida, para a história da minha família, para os projetos sociais que Deus irá me inserir, para que eu venha ser uma bênção e ser abençoado por Ele na terra. A minha confiança está no Senhor. Se você está passando por uma situação adversa, confie no Senhor. Se você precisa de uma resposta, confie no Senhor. Se você precisa de salvação, confie no Senhor, que a qualquer momento Ele te responderá, e Ele responderá com fogo, aleluia, porque assim é o nosso Deus Todo-Poderoso. A última certeza que acompanha a salvação inserida em Romanos capítulo 8, está relacionado em que nós agora temos um novo destino. Quem sabe o seu destino era a sarjeta, quem sabe o seu destino era o caminho da perdição, quem sabe o seu destino era o vício, quem sabe o seu destino era simplesmente a ausência da família, a ausência de construção de uma família. Mas a Bíblia vai dizer que Deus, Ele é pai de órfão, juiz de viúva, aleluia. Ele faz com que o homem solitário viva em família. Salmo 68, aleluia. E a Bíblia vai dizer que a partir do momento que eu tenho um novo destino, agora eu sou conhecido pelo Pai, aleluia. Deus me dá a certeza da salvação. Deus me concede pelo chamado direito de realizar a sua obra. Deus começa a me justificar. Deus, Ele me dá o direito de ser glorificado, aleluia, em seu ser, aleluia. E Ele me dá a segurança, e Ele vai me fazer mais do que vencedor. Sabe por quê? Porque nada irá me separar do Salvador. Sabe por quê? Tanto a vida ou a morte não será um limite para aquilo que Deus reservou para mim no céu de glória. Enquanto eu viver, eu louvarei a Deus, mas o dia em que eu morrer, continuarei louvando a Ele no céu de glória. Eu tenho que entender que nem os anjos, nem o demônio pode impedir esse relacionamento e esse acesso que Deus me concedeu pela salvação. Os demônios podem até se levantar, mas eles vão cair. Sabe por quê? Porque maior é o Deus que me chamou e estou inserido agora dentro dele. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, aleluia. Nem o presente que nós estamos vivendo, seja de enfermidade, coronavírus, outros problemas sociais, e nem o futuro que espera a sociedade pode me separar do amor que Cristo aplicou através de seu Filho Jesus Cristo, muito menos a altura e a profundidade, aleluia.
Soberano e eterno Deus, abençoe o teu povo nesta manhã. Dê a percepção do Espírito, o viver no Espírito, o agir segundo o Espírito Santo, aleluia. Que o Espírito Santo possa dominar sobre a nossa vida, que o Espírito Santo possa dominar sobre o nosso ser, e que venhamos ser diferentes, que venhamos ser separados, e venhamos ser cheios do teu Espírito Santo. Irmã Suzy, louvando a Deus. Glória a Deus, aleluia. Santo é o nome do Senhor, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Abacuque viu a vexação, Abacuque viu a iniquidade, viu no povo a destruição, idolatria, e com Deus falou: até quando, Senhor, clamarei e tu não me escutarás? Até quando gritarei, meu Pai, violência, e não salvarás? Enquanto isso a lei se afrouxa, fica tudo desandado, o pervertido cerca o justo. Ai meu Deus, que embaraço! E a resposta lá do céu desceu: vou castigar o povo. Mas o profeta se ajoelha e intercede. Na oração ele começa a cantar: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi, aviva a tua obra. Ainda que a figueira não floresça, ainda que o mundo se acabe, aviva, meu Senhor, a tua obra no meio da gente. E foi no meio de uma fornalha que com 3 jovens ele mesmo caminhou. E foi no meio de uma sarça pegando fogo que a sua voz bradou. E foi no meio que ele andava entre os 7 cartiças de ouro. Tinha 3 homens crucificados, mas salvação brotava lá no meio. E é no meio da igreja, no meio da tua casa, no meio do trabalho que ele está andando, no meio das irmãs, no meio dos irmãos, no meio das crianças, dos jovens e anciões, que ele está andando, nos crentes está tocando, agindo diferente, curando muita gente, sarando as feridas que estavam escondidas, que parecem tão pequenas que quase não dão pra ver. Mas Deus está passando o óleo e ungindo, tirando a sujeira que estava escondida. Então recebe tua vitória, então recebe unção nova, então recebe autoridade e repreenda a maldade. Estou no meio da igreja, agindo diferente, curando, batizando e salvando muita gente. Então agora glorifica e dá glória, pois estou no meio. Aleluia! Ele está no meio da igreja, aleluia! No meio dos irmãos, no meio das irmãs, aleluia! Aonde estiver Jesus está lá. E é no meio da igreja, no meio da tua casa, no meio do trabalho que ele está andando, no meio das irmãs, no meio dos irmãos, no meio das crianças, dos jovens e anciões, que ele está andando, nos crentes está tocando, agindo diferente, curando muita gente, sarando as feridas que estavam escondidas, que parecem tão pequenas que quase não dão pra ver, mas Deus está passando
a Jesus. Glória a Deus. Deus, aleluia. Vamos ao momento missionário nesta manhã. Ao momento missionário, vamos falar um pouco sobre missões, que é importante. Quero ler um texto, para ser mais preciso, um versículo que se encontra no livro do profeta Isaías, capítulo 61. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisões aos presos. A parte A do versículo 2, apregoar o ano aceitável do Senhor. Nós entendemos que a obra de Cristo, que está sendo profetizado 700 anos antes da manifestação, da verbalização que se fez carne na terra, no ato de revelar o sentimento e o amor de Deus. O texto em Isaías capítulo 61, versículo 1, fala um pouco do propósito desta chamada. Nós sabemos que todos que estamos inseridos em Cristo, certo dia eu ministrei aqui que nós fomos entregues por Deus a Cristo. E se nós fomos entregues por Deus a Cristo, e inseridos no projeto e na obra de Cristo, precisamos andar como Ele andou, precisamos realizar o que Ele realizou, e precisamos ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Isto é, que sentimento é esse, senão de amor pelo próximo? Jesus vai deixar inúmeras reflexões da importância do seu irmão, do teu próximo, daquele que está inserido próximo de você ou distante de você. Jesus vai dizer que precisamos considerá-los superiores. E quando nós temos a visão da superioridade do próximo, nós entendemos que as nossas necessidades nunca serão prioridades, senão aquele que está diante de nós necessitando de alguma coisa. E o Espírito de Deus que estava sobre o ministério de Cristo foi o mesmo Espírito que no capítulo 14 do Evangelho de João, Jesus rogou ao Pai que Ele viesse e descesse sobre a sua vida, missionário, sobre a tua vida, ministro do Evangelho, sobre a tua vida, evangelista de Cristo, evangelizador, você que ama e deseja ver outras pessoas sendo alcançadas. O mesmo Espírito sobre a vida de Cristo desceu sobre a sua vida, e é Ele que nos impulsiona a pregar as boas novas, a falar do amor de Deus, a falar da sua certeza salvífica e a esperança que precisamos nos ater de estarmos nele. E nós entendemos que o Espírito que estava sobre ele não só o fazia pregar, como também acompanhava a restauração, a proclamação de liberdade e a abertura de prisões. Quantas pessoas não estão escravizadas, aprisionadas, acorrentadas a uma vida sem Deus? Mas um missionário, aquele que se prontifica, aquele que ama a evangelização, aquele que ama fazer a obra de Deus, entende, aleluia, que estas correntes precisam ser quebradas, que essas algemas precisam ser arrancadas, que esse cativeiro precisa chegar ao fim, que há uma necessidade de restaurar o coração contrito e o nome de Cristo ser glorificado, porque o ano aceitável do Senhor está proposto para todos, e você precisa fazer a obra de Deus. Se você não pode ir, você
precisa contribuir para que esta obra prossiga. Se você não tem condições de estar direcionando a sua contribuição, ore, porque a sua oração tem poder. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Então você precisa entender a importância do alcance da palavra de Deus. Você foi alcançado por Ele. Quem sabe você que está me assistindo neste momento pode estar se perguntando: mas eu não estou vendo isto, eu não estou contemplando. É bem difícil com o acesso que temos às redes sociais hoje. É bem verdade que não dá para acreditar muito no que se vê, em tudo que se vê, mas nós temos a certeza que impera a verdade da palavra e a obra redentora de Cristo através de pessoas que se disponibilizam a fazer a vontade de Deus. A obra de Deus está sendo feita pelos missionários, mais de 130 missionários. A igreja de Porto Velho tem famílias, não é só o missionário, são famílias que estão no campo, ganhando almas, arrancando das garras destruidoras de Satanás. E você, aleluia, pode fazer parte desta grande obra na terra. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos estar orando por você, missionário, missionário contribuinte, missionário intercessor, e por você que tem o desejo de estar fazendo mais para Deus. Eterno